Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você, fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é óbvio que você não aposta antes de ouvir o Lotecando, encontro marcado todas as quintas no YouTube e no aplicativo da Antena Esportiva. Você que está nos acompanhando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, espero que você goste do nosso programa. Se você já é nosso ouvinte, continue conosco e compartilhe a nossa transmissão, o nosso programa para os amigos, para os colegas de trabalho, para os parentes. Vamos fazer juntos o Lotecando aqui no som da Antena Esportiva, convidando você a participar através dos nossos canais de interatividade. Anote aí o nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. youtube.com/Antena Esportiva. Aproveite para dar um like no nosso Lotecando e fazer subir ainda mais a nossa audiência. Você também pode baixar o nosso aplicativo, que está disponível na Google Play e na Apple Store. De graça, não ocupa tanto espaço na memória do seu dispositivo e você vai ter a oportunidade de ter a Antena Esportiva na palma da sua mão. Você também pode seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. Twitter, @se liga na antena, @se liga na antena é o nosso Twitter e o nosso Instagram é o @Rádio Antena Esportiva. @Rádio Antena Esportiva é o nosso Instagram. Muito bem, vamos agora saber o resultado do concurso 929 na semana passada. Então vamos a eles. Para você que está no YouTube, os resultados já estão na sua tela. Jogo 1, Bahia 4, CRB 0, coluna 1. Jogo 2, Fortaleza 2, CSA 1, deu coluna 1. Jogo 3, Atlético Bilbao 0, Barcelona 4, deu coluna 2. Jogo 4, Vitória 2, Autos 1, deu coluna 1. Jogo 5, Caldense 0, Atlético 0, deu coluna do meio. Jogo 6, Atalanta 1, Juventus 0, deu coluna 1. Jogo 7, Bolonha 4, Spezia 1, deu coluna 1. Jogo 8, Pouso Alegre 1, Cruzeiro 0, coluna 1. Jogo 9, Napoli 1, Inter de Milão também 1, coluna do meio. Jogo 10, Joinville 0, Brusque 0, coluna do meio. Jogo 11, Ceará 3, Sampaio Corrêa 0, coluna 1. Jogo 12, deu coluna 1, Grêmio 3, Novo Hamburgo 1. Jogo 13, coluna 1, Brasil de Pelotas 1, São Luís 0. E jogo 14, coluna 2, 1 para a Real Sociedad, 2 para o Sevilha. Com isso, 14 apostadores acertaram 14 pontos, 19 apostadores acertaram 14 pontos e cada um deles embolsou o prêmio de R$ 47.877,28. R$ 47.877,28. 645 apostas acertaram 13 pontos e cada um deles levou o prêmio de R$ 196,98. A arrecadação total foi de R$ 2.252.116,50. Quer saber outros detalhes? Então consulte o site das Loterias Caixa na internet, loterias.caixa.gov.br. E atenção, hein? Porque a estimativa de prêmio
para o concurso 930 é de R$700 mil. Isso porque é concurso final zero, então o prêmio acumula, mesmo não tendo aí o prêmio acumulado por falta de apostadores que gabaritaram a loteca no concurso anterior. Então, concurso final 0 e 5 sempre tem uma grana a mais na premiação. Desta vez, a estimativa é de R$700 mil. Vamos então para a programação do concurso 930. Lembrando sempre que as apostas encerram às 2 horas de sábado. Você tem até esse prazo para fazer a sua fezinha na loteca. A aposta mínima nas casas lotéricas custa R$3. A aposta mínima nos canais online da Caixa das loterias Caixa, custa R$30. Lembrando que nos canais online você precisa fazer uso do seu cartão de crédito. Então vamos à programação. Jogo 1, Coritiba e Paraná Clube no sábado. Jogo 2, Ceará e Vitória no sábado. Jogo 3, Flamengo e Volta Redonda no sábado. Jogo 4, Atlético e Atlético Mineiro no sábado. Jogo 5, Fortaleza e Bahia no sábado. Jogo 6, Wolverhampton e Burnley no domingo. Jogo 7, Huesca e Getafe no domingo. Jogo 8, RB Leipzig e Stuttgart no domingo. Jogo 9, Fluminense e Madureira no domingo. Jogo 10, Celta de Vigo e Osasuna no domingo. Jogo 11, Lyon e Lille no domingo. Jogo 12, Tombense e Pouso Alegre no domingo. Jogo 13, URT e América Mineiro no domingo. E jogo 14, Sporting Braga e Sporting Lisboa no domingo. Como vocês podem observar, tem jogos pela Copa do Nordeste, pelo Campeonato Carioca, pelo Campeonato Mineiro, também por La Liga, pela Liga Portugal, pela Ligue 1, pela Bundesliga, pela Premier League, vários campeonatos envolvidos na programação do concurso 930 e todos esses jogos serão analisados a partir de agora aqui no Som da Antena Esportiva. Então, não saia do YouTube, não desligue o aplicativo para você ficar ligado nas melhores dicas para a loteca, concurso 930, para você mitar e quem sabe ganhar o prêmio estimado em R$700 mil. Lembrando que esse prêmio será dividido caso mais de um apostador consiga gabaritar o concurso 930. Vamos então para o jogo 1, Coritiba e Paraná Clube, que se enfrentam neste sábado às 4 da tarde no Couto Pereira pela rodada 6 do Campeonato Paranaense. Muito bem, o Coritiba é o terceiro colocado com 10 pontos ganhos, 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota e 67% de aproveitamento. O Coxa Branca vem de vitória, bateu o Toledo por 5-1, jogando em casa. E nos últimos 5 jogos, acumulou 4 vitórias e 1 derrota. O Coritiba vem de 2 vitórias consecutivas. Como mandante neste campeonato paranaense, foram 2 jogos e 2 vitórias, ou seja, 100% de aproveitamento. Por outro lado, o Paraná Clube é o 8º colocado com 5 pontos ganhos. 4 jogos, 1 vitória, 2 empates, 1 derrota e 42% de aproveitamento. O Tricolor empatou com o Maringá neste meio de semana em 2-2. E nos últimos 5 jogos, acumulou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Paraná Clube vem de 3 jogos de invencibilidade e 2 empates seguidos. Como visitante neste campeonato paranaense, 2 jogos com 1 vitória e 1 derrota. De acordo com as porcentagens de favoritismo, 51% de chances de vitória para o Coritiba na coluna 1, 26% de chances de empate, ou seja, de coluna do meio, e 23% de chances de dar coluna 2, ou seja, de vitória para o Paraná Clube. A dica para o jogo 1 é que o Coritiba não foi derrotado em 10 dos últimos 11 jogos em casa por todas as competições. Jogo 2, Ceará e Vitória. Sábado, 4 da tarde, na Arena Castelão, pela semifinal da Copa do Nordeste. Nordestão chegando na reta final. O Ceará terminou a fase de grupos na primeira posição da chave A com 16 pontos. E até aqui, em 9 jogos, foram 5 vitórias e 4 empates.
Ceará ainda não perdeu nesta edição da Lampions League. O Vozão vem de vitória sobre o Sampaio Corrêa no final de semana por 3-0 nas quartas de final da Copa do Nordeste e no meio de semana bateu o Jorge Wilstermann da Bolívia por 3-1 pela Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, o Ceará, do técnico Guto Ferreira, vem de 5 vitórias, ou seja, 100% de aproveitamento. Como mandante nesta Copa do Nordeste, o Ceará jogou 5 vezes com 4 vitórias e um empate. Já o Vitória foi o segundo colocado do Grupo B com 13 pontos ganhos. 9 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Essa campanha já somando o jogo das respectivas equipes pelas quartas de final. Na fase anterior, o rubro-negro baiano eliminou o Altos, venceu por 2-1. E neste meio de semana, pelo Campeonato Baiano, o Vitória empatou com a Juazeirense em 1-1 fora de casa. Nos últimos 5 jogos, o Vitória acumulou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Vitória está invicto a 2 partidas. Como visitante nesta Copa do Nordeste, 4 jogos, 3 empates e 1 derrota. O Vitória ainda não venceu fora de casa no Nordestão. Por isso, o Ceará é o favorito com 47% de chances, contra 28% de chances de coluna do meio e 25% de chances de vitória para o rubro-negro baiano, para o Vitória na coluna 2. Vamos às dicas. O Ceará vem de 21 jogos consecutivos na Copa do Nordeste sem perder. O Ceará não sofreu gols nos últimos 4 jogos pela Copa do Nordeste. Um período de 7 jogos seguidos sem derrota marca a campanha do Vitória nesta Copa do Nordeste. E o Vitória soma 3 empates consecutivos fora de casa na competição regional. Jogo 3, Flamengo e Volta Redonda, sábado 7 da noite no Maracanã, pela rodada 11 do Campeonato Carioca, a última rodada da Taça Guanabara, que vai ter cobertura total da Antena Esportiva. Assim você vai poder acompanhar este jogo no nosso YouTube e também no nosso aplicativo a partir das 6h30 da tarde deste sabadão. Muito bem, o Flamengo é o segundo colocado com 20 pontos ganhos, 10 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas e 67% de aproveitamento. O Mengão, na rodada passada do Carioca, empatou com a Portuguesa da Ilha do Governador em 2-2. E no meio de semana, pela Taça Libertadores da América, bateu o Vélez Sarsfield. Lá na Argentina, venceu por 3-2. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Rogério Ceni conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Flamengo vem de 2 jogos de invencibilidade, porém 1 empate e 1 vitória. Como mandante neste campeonato estadual, o Flamengo jogou 5 vezes, com 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Voltaço é o líder, com 21 pontos ganhos. 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates, 1 derrota e 70% de aproveitamento. Ou seja, é um jogo com cara de final, já que quem vencer leva a Taça Guanabara e o Volta Redonda ainda tem a vantagem de conseguir o empate para levar a taça. Na rodada passada do Campeonato Carioca, o time do Sul Fluminense empatou fora de casa com o Bangu em 1-1, jogo que você acompanhou aqui no som da Antena Esportiva. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Neto Colucci conseguiu 2 vitórias e 3 empates, ou seja, está invicta a 5 partidas a equipe do Voltaço. Como visitante neste campeonato estadual, foram 4 jogos com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 60% de chances de vitória para o Flamengo, 19% de chances de empate e 21% de chances de vitória para a equipe do Volta Redonda. Dicas para esta partida: que o Flamengo tem um bom retrospecto de 18 jogos invictos nos últimos 20 compromissos pelo Campeonato Carioca, isso incluindo os jogos pelo Cariocão do ano passado. E o Volta Redonda não foi derrotado em 9 de seus 10 jogos mais recentes no Campeonato Carioca. Jogo 4. Atlético e Atlético Mineiro. Sábado, 7 da noite, na Arena Independência,
pela rodada 11 do Campeonato Mineiro. É a última rodada da primeira fase do Campeonato Estadual de Minas. Inclusive, por falar em Atlético, eu tomei um puxão de orelha no nosso YouTube do Sebastião Quirino Rocha. Um grande abraço aí, Sebastião. Foi meio grosseiro aí nos comentários, mas até que serviu para consertar aí a pronúncia do time de São João del Rei, o Atlético. Eu falei Atlético, mas é Atlético o nome do time. Muito bem, o Atlético é o 8º colocado com 13 pontos ganhos, 10 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 5 derrotas e 43% de aproveitamento. O time de São João del Rei empatou com a Caldense fora de casa em 0-0. E nos últimos 5 jogos acumulou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Sendo que o Atlético vem de 2 jogos sem conhecer a derrota. Como mandante neste Campeonato Mineiro, foram 4 jogos com 2 vitórias e 2 derrotas. Já o Atlético Mineiro é o líder com 24 pontos, já está garantido nas semifinais do Campeonato Mineiro, 10 jogos, 8 vitórias, 2 derrotas e 80% de aproveitamento. O Galo venceu o Boa Esporte por 2-1 no final de semana e no meio de semana, pela Taça Libertadores da América, empatou com o La Guaira da Venezuela em 1-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Cuca conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Atlético Mineiro que não é derrotado há 2 partidas, assim como o rival deste final de semana, o Atlético. Como visitante neste Campeonato Mineiro, 4 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 14% de chances de vitória para o Atlético, 22% de chances de empate e 63% de chances de vitória para o Atlético Mineiro. O Atlético ainda tem chances, mesmo que pequenas, de conseguir a classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro. Já o Atlético Mineiro já está com a vida resolvida no estadual. As dicas para este jogo 4 é que o Atlético perdeu apenas 2 dos últimos 10 jogos como mandante por todas as competições, isso desde o ano passado. O Atlético Mineiro não vence há 3 jogos seguidos como visitante por todas as competições. E o Galo perdeu os seus últimos 2 jogos como visitante no Campeonato Mineiro contra a Caldense e contra a equipe do Cruzeiro. Jogo 5, Fortaleza e Bahia, sábado 8h30 da noite na Arena Castelão pela semifinal da Copa do Nordeste. O Fortaleza terminou a fase de grupos na primeira posição da chave B com 17 pontos e a campanha até aqui do Tricolor é de 9 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Fortaleza que bateu o CSA por 2-1, jogando em casa na Arena Castelão nas quartas de final da Copa do Nordeste. O tricolor cearense do técnico Anderson Moreira que vem de 5 vitórias nos últimos 5 jogos. E como mandante na Copa do Nordeste, jogou 5 vezes com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o tricolor baiano foi o segundo colocado do grupo A com 13 pontos. 9 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas é a campanha do Bahia até agora neste Nordestão. O Bahia que vem de vitória nas quartas de final, bateu o CRB por 4-0 no último final de semana e no meio de semana pela Copa Sul-Americana empatou com o Montevideo City em 1-1 lá no Uruguai. Nos últimos 5 jogos, o Bahia conquistou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O tricolor baiano que vem de 4 jogos de invencibilidade. Como visitante nesta Copa do Nordeste, o Bahia disputou 4 jogos com 1 vitória e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 30% de chances de vitória para o Fortaleza na coluna 1, 39% de chances de coluna do meio e 31% de chances de vitória para o Bahia na coluna 2. Vamos às dicas. O Fortaleza venceu seus últimos 4 jogos na Copa do Nordeste. Nos últimos 11 jogos em casa pelo Nordestão, o Fortaleza registrou apenas 2 derrotas, isso somando com a Copa do Nordeste do ano passado. O retrospecto mais recente do Bahia é de 3 derrotas consecutivas como visitante na Copa do Nordeste.
E o Bahia não perdeu em 6 dos 7 jogos mais recentes contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste. Jogo 6. Wolverhampton e Burnley. Domingo, 8 da manhã, no horário de Brasília, no Molineux Stadium, pela rodada 33 da Premier League, o campeonato inglês. Muito bem, o Wolverhampton é o 12º colocado com 41 pontos, 32 jogos, 11 vitórias, 8 empates, 13 derrotas e 43% de aproveitamento. O Wolverhampton que venceu o Sheffield United por 1-0 na rodada passada, disputada neste meio de semana. E nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico português Nuno Espírito Santo conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Os Wolves que vêm de 2 vitórias consecutivas. Como mandante na Premier League, o Wolverhampton jogou 16 vezes, com 6 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Já o Burnley abre a zona de rebaixamento, na verdade é o primeiro fora da zona de rebaixamento, é o 17º com 33 pontos ganhos, 32 jogos, 8 vitórias, 9 empates, 15 derrotas e 34% de aproveitamento. O Burnley que perdeu para o Manchester United fora de casa por 3-1 na rodada passada. Nos últimos 5 jogos, o Burnley conseguiu apenas uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. O Burnley que vem de 3 derrotas consecutivas. Como visitante na Premier League, o Burnley conseguiu em 16 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. De acordo com as porcentagens, 50% de chances de vitória para o Wolverhampton na coluna 1, 16% de chances de coluna do meio e 34% de chances de vitória para o Burnley na coluna 2. O Wolverhampton venceu apenas 2 dos últimos 10 jogos contra o Burnley por todas as competições. Nos últimos 8 compromissos como mandante pela Premier League, o Wolverhampton venceu apenas 3, empatou 1 e perdeu 4. O Burnley perdeu 4 dos últimos 6 jogos fora de casa na Premier League. E aí, tá gostando do Lotecando? Dê um like no nosso vídeo, youtube.com/Antena Esportiva. Aproveite para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Assim você não perde nada que a Antena Esportiva faz para você. Tem jornadas antenadas com a cobertura do Campeonato Carioca, melhor cobertura do Cariocão no rádio, e também tem o Lotecando e o programa Bola Carioca todas as sextas às 7 da noite. Então se inscreva e ative as notificações para você não perder absolutamente nada. Jogo 7. Huesca e Getafe. Domingo, 9 da manhã, no horário de Brasília, no El Alcoraz, pela rodada 32 de La Liga, o campeonato espanhol. Muito bem, o Huesca abre a zona de rebaixamento de La Liga com 27 pontos ganhos. 31 jogos, 5 vitórias, 12 empates, 14 derrotas e 29% de aproveitamento. O Huesca que no final de semana perdeu para o Alavés por 1-0 e nesta quinta-feira visita o Atlético de Madrid. A partir de hoje, uma novidade no Lotecando: os jogos que forem realizados às quintas-feiras, a gente tem o horário de fechamento e por isso alguns resultados não são processados até o momento de ter o Lotecando, que a produção entrega o Lotecando. A gente vai colocar os resultados nos comentários do YouTube, os resultados dos jogos de quinta-feira. Então essa é a novidade do Lotecando a partir de hoje, tá, galera? Para você não ficar aí perdido com os resultados dos times que jogam na quinta-feira, justamente o dia do nosso programa. Nos últimos 5 jogos, o Huesca conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante em La Liga, foram 15 jogos, com 3 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Já o Getafe é o 15º com 31 pontos, 31 jogos, 7 vitórias, 10 empates, 14 derrotas e 33% de aproveitamento. O Getafe que empatou sem gols com o Real Madrid na rodada passada e nesta quinta-feira visita o Barcelona no Camp Nou. Outro jogo que a gente vai colocar o resultado nos comentários do nosso YouTube.
Nos últimos 5 jogos, o Getafe conseguiu 4 empates e 1 derrota, ou seja, vem de um jejum de vitórias. Como visitante em La Liga, o Getafe conseguiu em 14 jogos 2 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. De acordo com as porcentagens, 46% de chances de vitória para o Huesca na coluna 1, 40% de chances de coluna do meio e 14% de chances de vitória para o Getafe. Vamos às dicas? O retrospecto do Huesca não tem sido bom, já que a equipe venceu apenas 5 das últimas 31 partidas em La Liga. O Huesca empatou os últimos 6 jogos contra o Getafe na condição de mandante em La Liga. O Getafe perdeu 83% dos últimos 6 jogos como visitante em La Liga. E o Getafe não perde para o Huesca desde 2016. Foram 3 vitórias e 4 empates. Jogo 8. RB Leipzig e Stuttgart. Domingo, 10h30 da manhã, no horário de Brasília, na Red Bull Arena, pela rodada 31 da Bundesliga, o campeonato alemão. O RB Leipzig é o segundo colocado com 61 pontos ganhos. 30 jogos, 18 vitórias, 7 empates, 5 derrotas e 68% de aproveitamento. A equipe da Red Bull perdeu na rodada passada para o Colônia fora de casa por 2-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe do Leipzig conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O RB Leipzig não vence há 2 partidas. Como mandante na Bundesliga, o RB Leipzig, em 15 jogos, conseguiu 10 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Por outro lado, o Stuttgart é o 10º colocado com 39 pontos. 30 jogos, 10 vitórias, 9 empates, 11 derrotas e 43% de aproveitamento. O Stuttgart perdeu na rodada passada para o Wolfsburg por 3-1, jogando em casa. E nos últimos 5 jogos acumulou apenas 1 vitória e 4 derrotas. O Stuttgart vem de 3 derrotas consecutivas. Como visitante na Bundesliga, 15 jogos com 6 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. De acordo com as porcentagens, 55% de chances de vitória para o RB Leipzig na coluna 1, 26% de chances de coluna do meio e 19% de chances de vitória do Stuttgart na coluna 2. O RB Leipzig não perdeu 48 dos últimos 55 jogos na Bundesliga. E o desempenho do Stuttgart tem sido decepcionante ultimamente, já que o time ganhou apenas 1 dos 7 jogos mais recentes como visitante. Lembrando que o Stuttgart veio da 2 Bundesliga, a segunda divisão do futebol alemão. Jogo 9. Fluminense e Madureira. Domingo, 11h05 da manhã, no Maracanã, pela rodada 11 do Campeonato Carioca, a última rodada da Taça Guanabara. Pois bem, o Fluminense é o 4º colocado com 19 pontos, 10 jogos, 6 vitórias, 1 empate, 3 derrotas e 63% de aproveitamento. O tricolor das Laranjeiras venceu o Botafogo no final de semana por 1-0 e nesta quinta-feira, com transmissão da Antena Esportiva, esse jogo a gente nem vai colocar nos comentários do YouTube referente ao programa de hoje. Você vai acompanhar aqui no som da Antena Esportiva Fluminense e River Plate nesta quinta-feira a partir das 6h40 da tarde. Então, coladinho com o Lotecando. Você está acompanhando o Lotecando agora e vai continuar na Antena Esportiva para acompanhar este jogão de bola entre Fluminense e River Plate. Nos últimos 5 jogos, o Flusão conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Fluminense vem de 4 jogos seguidos sem perder e vem de 3 vitórias consecutivas. Como mandante neste campeonato carioca, foram 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Madureira, que não tem mais chances de classificação para a semifinal e busca 2 coisas nesta rodada: conseguir a classificação para a Taça Rio, que é o torneio de consolação do Campeonato Carioca, e se garantir na Série D de 2022, o Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão, do ano que vem. Então o Madureira, conseguindo pelo menos um empate, já garante essas 2 coisas.
Madureira é o quinto com 15 pontos, 10 jogos, 3 vitórias, 6 empates, 1 derrota e 50% de aproveitamento. O tricolor suburbano, que é o rei dos empates do Cariocão. O Madureira que vem de vitória, bateu o Macaé Esporte por 4-2, jogo que você acompanhou aqui no som da Antena Esportiva. Nos últimos 5 jogos, o Madureira conseguiu 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Como visitante neste campeonato carioca, foram 4 jogos e 4 empates. De acordo com as porcentagens, 65% de chances de vitória para o Fluminense, 24% de chances de coluna do meio e 11% de chances de vitória para o Madureira na coluna 2. Muito bem, vamos às dicas para este jogo 9. O Fluminense vem de 3 vitórias consecutivas no campeonato carioca, conforme você viu no slide anterior. Nos últimos 8 jogos pelo Campeonato Carioca, o Fluminense perdeu apenas 1. O Madureira empatou seus últimos 4 jogos como visitante no Campeonato Carioca. E nos últimos 10 jogos pelo Cariocão, o Madureira perdeu apenas 1. Jogo 10. Celta de Vigo e Osasuna. Domingo, 1h30 da tarde, no Balaídos, pela rodada 32 de La Liga, o Campeonato Espanhol. O Celta é o 10º colocado com 38 pontos. 31 jogos, 9 vitórias, 11 empates, 11 derrotas e 41% de aproveitamento. O time de Vigo que empatou no final de semana com o Cádiz em 0-0 e nesta quinta visita a Real Sociedad. Jogo que você vai ter o resultado nos comentários do Lotecando. Nos últimos 5 jogos, o Celta conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Celta não venceu os últimos 2 jogos que fez. Como mandante no Campeonato Espanhol, o Celta conseguiu em 15 jogos 6 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Já o Osasuna é o 8º colocado com 40 pontos ganhos e alimenta uma chance de disputar competições europeias na próxima temporada. 32 jogos, 10 vitórias, 10 empates, 12 derrotas e 42% de aproveitamento. O Osasuna que venceu o Valência em casa na rodada passada por 3-1. Já o Osasuna venceu neste meio de semana. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates. O Osasuna vem de uma boa fase e, por isso, vem de 3 vitórias consecutivas. Como visitante em La Liga, 15 jogos, 4 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. De acordo com as porcentagens, temos aí um equilíbrio, 33% de chances de vitória para o Celta, 33% de chances de empate e 34% de chances de vitória para o Osasuna. Vamos às dicas. O Celta atravessa um período infeliz, pois venceu apenas 3 das últimas 16 partidas em todas as competições. Já o Osasuna está invicto a 4 jogos como visitante em La Liga, ou seja, promete ser uma pedra no sapato do Celta de Vigo. Jogo 11. Olympique Lyonnais, mais conhecido pelos brasileiros como Lyon, e Lille. Domingo, 4 da tarde, no horário de Brasília, no Parque Olympique Lyonnais, pela rodada 34 da Ligue 1, o campeonato francês. O Lyon é o 4º colocado com 67 pontos, 33 jogos, 19 vitórias, 10 empates, 4 derrotas e 68% de aproveitamento. A equipe dos brasileiros Thiago Mendes, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães venceu o Nantes por 2-1, jogando fora de casa na rodada passada. Nos últimos 5 jogos, o Lyon conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Lyon não perde há 4 jogos e vem de 2 vitórias seguidas. Como mandante na Ligue 1, o Lyon conseguiu em 16 jogos 10 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Já o Lille é o líder da Ligue 1 com 70 pontos. 33 jogos, 20 vitórias, 10 empates, 3 derrotas e 71% de aproveitamento. O Lille que empatou com o Montpellier em 1-1 na rodada passada. E nos últimos 5 jogos, acumulou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Lille vem de 3 jogos de invencibilidade. Como visitante na Ligue 1, o Lille conseguiu em 16 jogos
11 vitórias, 4 empates e 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 26% de chances de vitória para o Lyon na coluna 1, 40% de chances de coluna do meio e 34% de chances de vitória para o Lille na coluna 2. Nos 30 jogos mais recentes da Ligue 1, o Lyon acumulou apenas 3 derrotas. O Lille tem uma série de invencibilidade de 11 jogos fora de casa na Ligue 1. Em seus 36 jogos na Ligue 1, nos últimos 36 jogos pelo campeonato francês, o Lille registrou apenas 3 derrotas. Isso já vem desde a temporada passada. E o Lille não sofreu gols nos últimos 3 jogos como visitante pela Ligue 1. É o líder do campeonato, o Lille enfrentando o Lyon, que busca subir na tabela de classificação e encostar na briga pelo título. Jogo 12, Tombense e Pouso Alegre. Domingo, 4 da tarde, no estádio Antônio Guimarães de Almeida, na cidade de Tombos, pela rodada 11 do Campeonato Mineiro, a última rodada da primeira fase. O Tombense é o quarto colocado com 17 pontos, 10 jogos, 4 vitórias, 5 empates, 1 derrota e 57% de aproveitamento. O Tombense empatou com o Uberlândia fora de casa na rodada passada em 1-1, e nos últimos 5 jogos acumulou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Tombense que não perde há 3 jogos. Como mandante no Campeonato Mineiro, 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Pouso Alegre é o sexto colocado com 15 pontos ganhos. 10 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas e 50% de aproveitamento. O Pouso Alegre ganhou do Cruzeiro por 1-0 e protagonizou uma das zebras do concurso 929 na semana passada. Nos últimos 5 jogos, o Pouso Alegre conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Pouso Alegre que não perde há 2 jogos. Como visitante no Campeonato Mineiro, 5 jogos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 40% de chances de vitória para o time do Tombense, 29% de chances de coluna do meio e 31% de chances de vitória para o Pouso Alegre. Pois bem, o Tombense venceu 60% dos últimos 5 jogos em casa no Campeonato Mineiro. E o Pouso Alegre não vence como visitante no Mineiro há 3 partidas consecutivas. Jogo 13, URT e América Mineiro. Domingo, 4 da tarde, no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas, pela rodada 11 do Campeonato Mineiro. Muito bem, a URT é a quinta colocada com 16 pontos. 10 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 4 derrotas e 53% de aproveitamento. A equipe de Patos de Minas venceu o Patrocinense fora de casa por 1-0 na rodada passada. E nos últimos 5 jogos acumulou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A URT vem de 4 jogos sem derrota. Como mandante neste Campeonato Mineiro, a URT vem de 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o América Mineiro é o vice-líder com 19 pontos. 10 jogos, 6 vitórias, 1 empate, 3 derrotas e 63% de aproveitamento. A equipe comandada pelo Lisca Doido venceu o Coimbra por 2-0 na rodada passada. E nos últimos 5 jogos acumulou apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como visitante neste Campeonato Mineiro, o América conseguiu em 5 jogos 3 vitórias e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 15% de chances de vitória para o URT na coluna 1, 30% de chances de coluna do meio e 55% de chances de vitória para o América Mineiro na coluna 2. A URT venceu 60% dos últimos 5 jogos em casa no Campeonato Mineiro. E a equipe de Patos de Minas está invicta como mandante há 3 jogos consecutivos. Já o América Mineiro venceu 60% dos últimos 5 jogos como visitante no estadual e não perde para a URT há 9 partidas por todas as competições.
Jogo 14. Sporting Braga e Sporting Lisboa. É o duelo dos Sportings. Domingo, meio-dia, no horário de Brasília, no Estádio Municipal de Braga, pela rodada 29 da Liga Portugal. O Sporting Braga é o terceiro colocado com 58 pontos, 28 jogos, 18 vitórias, 4 empates, 6 derrotas e 69% de aproveitamento. O Sporting Braga venceu o Boa Vista por 2-1, jogando em casa na rodada passada, disputada no meio de semana. Nos últimos 5 jogos, o Braga conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Braga não perde há 4 jogos. Como mandante na Liga Portugal, foram 14 jogos, 10 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Sporting Lisboa é o líder com 70 pontos ganhos, 28 jogos, 21 vitórias e 7 derrotas. 83% de aproveitamento, ou seja, os Leões estão invictos até agora na Liga Portugal e podem alcançar um feito histórico, ou seja, conquistar o título de forma invicta. O Sporting empatou com o Belenenses jogando em casa em 2-2 e nos últimos 5 jogos acumulou 2 vitórias e 3 empates. Como visitante na Liga Portugal, o Sporting Lisboa jogou 14 vezes com 11 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Nos últimos 5 jogos, portanto, o Sporting aí confirmando o favoritismo, o Sporting Lisboa. No caso, está invicto na Liga Portugal e pode conseguir esse título de forma invicta. De acordo com as porcentagens, 38% de chances de dar coluna 1, ou seja, de vitória para o Sporting Braga, 16% de chances de coluna do meio e 46% de chances de dar coluna 2, ou seja, de vitória para o Sporting Lisboa. Muito bem, as dicas para este jogo 14 é que o Sporting Braga tem um bom histórico de 21 jogos invictos nos últimos 25 jogos na Liga Portugal. Já o Sporting Lisboa está invicto há 29 jogos na competição nacional. Nos últimos 30 jogos na Liga Portugal, isso contando com jogos da temporada passada, o Sporting Lisboa passou invicto em 29 ocasiões, ou seja, nos últimos 30 jogos, pelo Campeonato Português, o Sporting Lisboa só perdeu 1. E o Sporting Lisboa venceu 67% dos últimos 6 jogos como visitante na Liga Portugal. Muito bem, vamos repassar para você a programação do concurso 930, que está pagando o prêmio de R$700 mil para quem gabaritar, ou seja, para quem acertar os 14 resultados. Lembrando que as apostas serão encerradas neste sábado às 2 da tarde. Você pode fazer a sua aposta em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das loterias Caixa. Vamos lá, jogo 1, Coritiba e Paraná Clube no sábado. Jogo 2, Ceará e Vitória no sábado. Jogo 3, Flamengo e Volta Redonda no sábado. Jogo 4, Atlético e Atlético Mineiro no sábado. Jogo 5, Fortaleza e Bahia no sábado. Jogo 6, Wolverhampton e Burnley no domingo. Jogo 7, Huesca e Getafe no domingo. Jogo 8, RB Leipzig e Stuttgart no domingo. Jogo 9, Fluminense e Madureira no domingo. Jogo 10, Celta e Osasuna no domingo. Jogo 11, Lyon e Lille no domingo. Jogo 12, Tombense e Pouso Alegre no domingo. Jogo 13, URT e América Mineiro no domingo. E jogo 14, Sporting Braga e Sporting Lisboa também no domingo. Se você quiser saber os preços de combinações das apostas, é só você consultar o site das loterias Caixa, loterias.caixa.gov.br, ou no mural das casas lotéricas sempre tem a tabela de preços das modalidades das loterias Caixa, incluindo a loteca. Desejando a você, ouvinte lotequeiro, boa sorte, que você mite no concurso 930, que você possa faturar o prêmio de R$700 mil com a ajuda da Antena Esportiva.
Muito bem, estamos encerrando o Lotecando desta quinta-feira, agradecendo sempre o carinho da sua audiência e convidando você a continuar conosco no YouTube e também no nosso aplicativo, porque vem aí as emoções da Taça Libertadores da América com Fluminense e River Plate, na voz do Jorge Vieira. O Lotecando volta na próxima quinta, no horário normal, às 7 horas da noite, no som da Antena Esportiva pelo YouTube e pelo aplicativo. E no final de semana tem Campeonato Carioca para você, tem a última rodada da Taça Guanabara. E amanhã, ou seja, sexta-feira, às 7 da noite, tem o Bola Carioca com as informações sobre o futebol do estado do Rio de Janeiro na apresentação do Rodrigo Goniades. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Ao sair para alguma atividade essencial, use máscara, leve seu álcool em gel. O uso de máscara é sinal de respeito com as pessoas. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.